Lauro. Professor Lauro é o primeiro, né, que vai fazer o momento matemático. O Lauro deu essa contribuição, né? Foi muito bacana, bastante visualizado, viu, Lauro? É muito interessante, né, quando você vê esse título, Ensino de Matemática para Surdos. Ele é sempre muito bem-vindo para as salas de aula, Lauro. Então, eu passo a palavra para você. São 7h30 mesmo, você tem até 8h10, tá bom? Boa noite, tá bom, obrigado, Rosana. Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer muito grande falar com vocês, compartilhar um pouco sobre essa temática que eu venho me dedicando há algum tempo e vou compartilhar com vocês. Eu vou aprofundar a discussão que eu coloquei naquele único slide, né? Eu vou explorar aquele slide para que a gente reflita sobre o ensino de matemática para surdos, né? Muito mais do que ter respostas para esse grande desafio é refletir, é trazer a questão para que a gente coloque no âmbito da discussão. E aí eu vou circunscrever a minha fala, de onde eu falo, né? E o que é que eu vou falar, né? Então, assim, eu sou pedagogo, e é desse lugar de pedagogo que pensa o ensino, que pensa o processo de aprendizagem, que pensa a relação com o aluno, com o conhecimento, que eu estruturei algumas questões para que a gente possa, por exemplo, entender por que, que às vezes a aprendizagem não acontece, ou por que, que às vezes há uma trava em algum ponto, né? Então é justamente nessas questões que eu vou trabalhar, certo? Então, assim, a primeira coisa, eu vou tentar compartilhar a tela. Se eu não compartilhar, vai ser o poder da palavra, que é a grande questão, né? Então, assim, o nosso trabalho enquanto professor é o trabalho com a palavra. E eu acho que essa é a grande questão do surdo. O que é que implica em não ouvir, né? O que o não ouvir implica, afeta na possibilidade de compreender o conhecimento. Então, se eu não conseguir compartilhar a imagem, eu vou trabalhar com a fala. E é a partir da fala que nós vamos construir uma representação sobre o ensino de matemática, né? Então, a grande questão que nos coloca é justamente pensar, deixa eu ver se eu compartilho, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Antes de eu compartilhar a tela, observem esse sinal que eu estou fazendo com vocês, né? Dois dedos juntos. É um sinal que, fora do contexto, pode não significar nada. Quando você está ensinando matemática, isso aqui é igual. Ou, quando você está no conjunto de surdos, se você faz assim, é divisão. Assim é mais, quer dizer, e você vai percebendo que esses gestos, às vezes um toque no rosto, um toque, um sinal feito na testa, tem um sentido diferente do mesmo sinal feito na boca. Um sinal aqui representa que o que vai ser dito vai ser um número, né? Então, se eu não passo aqui, isso aqui é um S. Se eu coloco aqui, esse mesmo sinal passa a ser um 8. Dando algumas orientações para que você entenda o que é que eu vou trazer, para a gente entender como o processo de ensinar está permeado pela língua. E se a gente não compreende, por exemplo, a língua, se não tem uma língua compartilhada, fica muito difícil você ensinar, por exemplo, matemática, que é uma linguagem necessariamente simbólica. Como eu opero com esses símbolos, né? Então é uma historinha real, parece uma anedota, mas não é uma anedota, para a gente compreender as implicações do processo de ensinar. Hum, Vocês conseguem visualizar a apresentação? Podem. Sim. Deixa eu colocar. Pronto. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo, vocês me falam, tá bom? Vocês. É só. Pronto, pronto. Tá A certinho, pergunta Laura? que eu Pode ir. coloco para a gente iniciar é: a surdez é um problema dos surdos ou um problema dos ouvintes, né? Então, para a gente pensar o seguinte: existem muitas formas de estar no mundo, muitas formas de se relacionar, muitas formas de ensinar e muitas formas de aprender. Então, o professor Carlos Sclia
é um dos mais importantes estudiosos da educação de surdos no Brasil. E ele conta essa situação, que parece uma anedota, mas não é. Lembram dos gestos que eu fiz. Então, o professor Carlos Sclia conta o seguinte: minha primeira aproximação com os surdos poderia definir-se como um exemplo típico e paradigmático das dificuldades de interação dos ouvintes com os surdos. Foi um pedido para realizar um estudo sobre o pensamento das crianças surdas em uma antiga escola oralista, implementando testes de classificação com objetos da vida cotidiana e figuras geométricas. Nos primeiros encontros, eu usava um comando usual na língua oral para esse tipo de prova e idêntico ao utilizado com crianças ouvintes. Deves formar grupos com estes objetos segundo o teu próprio critério. É óbvio que, frente a semelhante construção linguística, os surdos só me observavam atentamente, mas não iniciavam nenhuma ação. Por isso me pareceu útil acompanhar meu comando com alguma forma de apoio gestual. E fiz um gesto com 2 dedos indicadores tocando-se em repetidos movimentos, acreditando assim aludir à ideia de grupo ou conjunto. Foi graças a esse gesto que todas as crianças surdas iniciaram um rápido processo de classificação. Depois do evento, e aí ele vai relatando a situação do evento, né? Ele colocou, fez os relatórios que as crianças surdas tinham um pensamento abstrato, muito preso no concreto, pensamento rígido, e que classificava e seriava com base no único padrão. Só que ele vai em um evento para surdos e ele percebe um intérprete, né? O professor Carlos Sclia, ele é argentino e é fonoaudiólogo, formado na década de 60. E aí, no decorrer dessa experiência, ele relata o seguinte, que estava no evento sobre surdez, mas não sobre os surdos, e tinha uma pessoa que era intérprete. Depois do evento, ele faz o seguinte, depois do evento, me aproximei para perguntar à intérprete se aquele gesto com os indicadores com o qual eu convenci as crianças surdas a responderem às provas de conceitualização se tinham algum significado preciso na língua de sinais. A intérprete respondeu: sim, claro, é o sinal de igual. Aquela tarde, corri apressadamente até a escola e solicitei alteração para mudar em meus relatórios somente uma pequena frase. Ali onde dizia: todas as crianças surdas avaliadas demonstram uma notável rigidez de pensamento conceitual, escrevi com certa paixão. Todas as crianças surdas avaliadas demonstram ser notavelmente obedientes aos primitivos comandos do avaliador. Ou seja, ele fez um gesto para pedir às crianças surdas que separassem as figuras, que classificassem. Só que quando ele faz aquele gesto que eu fiz, o sinal, ele estava, de certa forma, orientando as crianças a separarem as figuras por igualdade. Né? É como se ele estivesse dizendo, olha, separe as figuras pela forma parecida. Então, eles separaram tamanho, cores, espessura, né? E isso foi atribuído, né, quando as crianças responderam ao teste, né, que ele estava fazendo uma avaliação fonoaudiológica. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui. Aconteceu um. Só um minutinho. Pessoal, e agora? Voltou? Não. A vida como ela é, os problemas do cotidiano aqui, resolvendo as questões de ordem. Voltando aqui, então, vocês lembram que ele fez esse sinal aqui, esse gesto aqui, na qual ele pediu os surdos para classificar as figuras geométricas, na realidade é o sinal de igual. Ou seja, ele usou um sinal num comando, deu um comando, e quando as crianças surdas separaram as imagens, ele foi e colocou no relatório, né? Tem um pensamento centrado no concreto. E aí,
Por exemplo, os quadros de surdez, eles muitas vezes atribuem determinadas características de pensamento aos surdos. Por exemplo, o pensamento baseado no concreto, quer dizer, se atribui que aos surdos não se consegue trabalhar com o abstrato, dificuldade de abstração do pensamento, né? Ou dificuldade de chegar no nível lógico de pensamento. Se atribui, por exemplo, uma agressividade ao comportamento dos surdos. E aí, o que a agressividade tem a ver com o ensino? A agressividade, por exemplo, ou o comportamento mais agitado, e que muitas vezes o professor não consegue compreender, é justamente a ausência da língua no processo de elaboração. Então, você tem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Os surdos, ao serem privados da audição, eles passam a viver numa dimensão somente do espaço. Os cegos, ao serem privados da visão, passam a viver numa dimensão só de tempo. Então você tem sujeitos, por exemplo, no caso dos surdos, que eles estão ali naquela dimensão espacial, mas têm uma dificuldade de lidar com a dimensão temporal. Só que os surdos, ao passo que eles são privados da visão e da mediação pela palavra, que me ajuda a internalizar o mundo, ou seja, a palavra falada me ajuda a construir dentro da mente uma representação do mundo real, que não é o mundo real, mas é uma representação. Ou seja, eu preciso da fala, e dessa fala pode ser verbal ou pode ser sinalizada. A questão não é se é verbal ou sinalizada, é a língua. Precisa ter uma língua. E aí a gente entendeu o seguinte, a matemática é uma linguagem. E é uma linguagem que ela se manifesta, ela é ensinada na língua materna. O grande problema, por exemplo, que a gente pensa quando vai ensinar surdos é o quê? É a questão da língua. O sujeito, a criança surda, ela nasce, na maioria das vezes, num lar. 95% dos casos é de crianças surdas que nascem em famílias que são ouvintes. Então, ela não tem acesso à língua. Sem língua, o ensino fica comprometido. A relação com o conhecimento fica comprometido. Então, muita criança, por exemplo, que está na sala de aula e ela está desatenta, aquela desatenção, a dificuldade de compreender, uma dificuldade, por exemplo, de elaborar um conceito, pode ter uma relação direta com a capacidade de ouvir. A perda da audição no ser humano tem uma implicação maior do que a perda da visão. Porque é justamente o ouvir a voz humana que permite essa construção de muitos conceitos. Então, assim, não é só não ouvir. Você é o não, é as implicações desse não ouvir. E aí, como o surdo aprende uma língua visual gestual, né, daí a importância da linguagem matemática, do ver, do fazer essa mediação. Então, a dificuldade que muitos docentes têm não é porque os surdos não conseguem aprender, é porque não tem uma língua compartilhada entre o professor e o aluno. A partir do momento que esses dois sujeitos eles compartilham dos mesmos significados, da mesma compreensão, é possível ensinar, é possível fazer a mediação, é possível o aluno surdo aprender não apenas matemática, mas qualquer conteúdo. É possível elaborar um conceito, sair de uma dimensão desse conceito o aluno chega na escola com uma série de representações, de concepções, de noções de quantidade, de tempo, de espaço, vividas no cotidiano. Qual é o trabalho que a escola faz? A escola pega esse conceito cotidiano, e esse conceito cotidiano desce. Quando ele desce, que se aprofunda, o sujeito começa a ter acesso ao conteúdo conceitual. Ou seja, ele passa a elaborar, a pensar numa outra. Porque a partir do momento que você compreende o processo que acontece, aí entra as relações com o conhecimento. Dá um salto no modo de pensar. Então, quando, por exemplo, a criança descobre que cada coisa tem um nome, aumenta-se a capacidade de generalização. Generalizar o mundo permite com que você tenha uma outra relação qualitativamente melhor. Você pode olhar para uma forma e identificar um triângulo, um quadrado.
você começa a compreender. Então, a gente escuta muito isso. Nossa, por que a criança, essa fórmula, para que serve essa fórmula? Como é que eu consigo operar com isso, né? Então, a gente percebe muito essa preocupação com uma aplicabilidade prática do conceito. Mas muito mais do que a aplicabilidade prática de um conceito, é entender que você pode operar de um outro modo com a realidade. Por exemplo, uma criança que ela chega com a noção de quantidade. E aí, se você vai fazer uma conta, conta é 3 mais 4. Você pode fazer usando uma operação com os dedos, e aí você usa uma operação que ela tem um caráter mais motor, né? Você está ali usando. Você pode fazer um cálculo mental. Você pode usar uma calculadora que requer um outro nível de conhecimento da realidade. Então, o que acontece, por exemplo, quando você aprende matemática na escola? Você amplia as possibilidades de compreensão e de ação sobre o mundo. Então, a matemática, o aprendizado conceitual, né? Então, é justamente a grande conquista da escola, o conteúdo escolarizado, é ampliar essa possibilidade do sujeito interagir no mundo. E aí, isso só é possível com a língua, né? Isso só é possível quando isso é compartilhado. Eu trazer algumas outras reflexões para que a gente possa visualizar isso. Conseguem perceber o meu slide? Já está Não, aparecendo? Lauro, você parou de apresentar. Bom, deixa eu tentar colocar novamente. Para que a gente só. Só um minutinho. Então. Não, pô. Pronto? Conseguem ver? Ainda não. Espera um E pouquinho. agora? Tá chegando. Agora. E aí depois eu vou fazer. Tomara que o tempo dê, né? Porque assim, é sempre um desafio, né? Trazer essa questão que ela é tão instigante. Então, assim, pensar que talvez um dos principais um dos principais elementos que dificultam o nosso trabalho é a barreira linguística presente na escola. Veja, porque o aluno que chega até a escola, ele nem chega dominando uma língua oral e nem ele domina uma língua de sinais. E quando muitas vezes ele domina uma língua de sinais, o professor não tem esse conhecimento da língua de sinais. Ou quando a gente tem a sorte e a felicidade, a gente tem, por exemplo, um intérprete. E o intérprete ele tem uma função importante. Só que muitas vezes o intérprete não tem o conhecimento específico, o conhecimento matemático específico. E aí a gente também começa a ter um outro problema, porque você tem um professor que tem o conhecimento matemático, o conhecimento didático, e você tem alguém para fazer a mediação, né? Professor que tem um conhecimento matemático, mas muitas vezes não tem o conhecimento da língua, e você tem o intérprete que tem o conhecimento da língua, que tenta fazer essa mediação, mas não tem o conhecimento matemático. Então veja como é um desafio, né? Então é justamente a barreira da língua que vai, por exemplo, dificultando a compreensão e a construção dos conceitos, né? Essa construção do conceito, essa transformação de um conteúdo, de um conceito cotidiano que o aluno traz e que ele é aprofundado, elaborado, transformado dentro da escola. E a partir do momento que o aluno consegue elaborar um conceito de número, de quantidade, por exemplo, ele consegue operar com ele em outras instâncias da vida cotidiana, você tem uma ampliação da ação sobre o mundo, né? Então nós tivemos, e aí só em termos de curiosidade, nós temos uma língua que é oficial, né? Foi reconhecida em 2005, 2002, depois um decreto em 2005, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Essa língua de sinais, ela é uma língua dos surdos urbanos, né? Antigamente era chamada língua dos surdos dos centros urbanos. Só que no Brasil,
nós temos, além de uma série de línguas orais, no mínimo mais 2 outras línguas de sinais. Uma língua dos índios, Urubus-Caapós, no interior da Amazônia maranhense, né? Tem uma comunidade de surdos. Tem um estudo bem interessante da Lucinda Ferreira Brito com esses surdos. E nós temos uma língua dos índios guaranis, na região do sul do Mato Grosso, né? na fronteira com o Paraguai. Então, assim, para que a gente entenda, né, como o desafio, por exemplo, de uma língua e a dificuldade que é essa língua circular. Outro grande problema da questão dos surdos na escola é justamente que você tem, às vezes, 1 ou 2 alunos por escola ou por sala, você tem um intérprete e você tem uma criança que ela não tem com quem ela dialogar, com quem ela conversar, ela não tem formas mais complexas da língua. E a mesma coisa da gente aprender um idioma e não usar. Quando a gente aprende um idioma e não está imerso numa comunidade linguística, aquela língua ela passa a operar quase como um dicionário, né? Esse é um grande desafio também da escola, né? E a partir dessa lei, nós passamos a ter a inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, como uma disciplina obrigatória. Então, a gente passou, a partir de 2005, né, terem algumas disciplinas ofertadas, só que essa disciplina, às vezes, fica um pouco instrumental. E aí eu fico preocupado justamente porque uma língua como a Libras, ou como qualquer outra língua, para que o sujeito se aproprie dela, ele precisa estar imerso em práticas culturais. Ele precisa ser colocado com outros falantes dessa língua, com outros sujeitos mais experientes, que dominem formas mais complexas. Então, esse é o grande problema, né? É que muitas vezes, por exemplo, o aluno surdo está ali, na escola tem um intérprete, mas ele só conversa com o intérprete. Muitas vezes o professor não tem condições de fazer esse acompanhamento. E aí, como a língua ainda está em desenvolvimento, não tem todos os conceitos. E o que é que muitas vezes pode acontecer, ou que muitas vezes acontece? O professor está trabalhando lá, dando uma aula de matemática, e não tem o sinal para o conceito. Então, o que é uma das estratégias que se utiliza? Faz-se a soletração da palavra. E aí, por exemplo, triângulo. Se a palavra, o conceito de triângulo não existe na língua, a pessoa soletra. E que é o que muitas vezes acontece. Aí vocês imaginem o que é a construção de um conceito quando não há a explicação do conceito. Há simplesmente a, a soletração das letras, né? Então fica comprometido aí, não liga, né? E aí a gente pensar o seguinte: você tem uma língua, nós estamos imersos numa sociedade que usa uma língua oral auditiva, todos nós falamos e ouvimos. Ouvir, e a partir do ouvir a gente consegue falar, mas a gente está lidando com alunos que usam uma língua visual gestual. Eles veem e eles falam. Eles escutam com os olhos e falam com as mãos. E qual é a especificidade de falar com as mãos e escutar com os olhos? E qual é a relação com o aprendizado da matemática? E qual a importância dessa matemática visual para o processo de aprender? Veja, se aprender matemática possui uma relação direta com a aquisição e o domínio de uma nova linguagem. Ou seja, quando você está ensinando matemática, você também, de certa forma, e aí não importa se a criança é da educação infantil ou da pós-graduação, você está trabalhando com linguagem. Com uma linguagem que requer que o sujeito aprenda e que domine essa linguagem, né? Grande parte das dificuldades que nós temos com a matemática é justamente porque ela é uma linguagem simbólica. Compreender os símbolos. Quando você compreende os símbolos, você passa a operar com eles. E aí a grande dificuldade é que a operação com os símbolos, né, precisa da mediação da palavra. Precisa da mediação de um outro sujeito mais experiente. Precisa alguém que faça essa ponte entre a coisa, o conhecimento e o modo como eu significo, ou seja, essa passagem, que é o que a gente pode chamar, por exemplo, que é o grande desafio da escola, né?
que essa adaptação, tem um nomezinho que a gente usa Decodificar o código, Marco? Decodificar, mas é mais do que decodificar. Essa adaptação não é curricular. É quando justamente o professor ele faz essa transposição didática de um conhecimento que ele é científico para um conhecimento que ele se torna didático. Para que isso aconteça, a gente está falando de adaptação da linguagem. A gente está falando de modos de como a linguagem pode chegar, de modos de o sujeito acessar essa linguagem. Veja, quando nós, enquanto professores, tentamos adaptar um conteúdo, uma questão, no final das contas, a gente está adaptando a linguagem. A gente está criando formas para que esse aluno consiga acessar aquele conhecimento que muitas vezes está sistematizado de maneira mais complexa. Um dos princípios da aprendizagem eu preciso de andaimes, eu preciso de bases para que eu vá construindo o conhecimento. A construção dessas bases requer o aprendizado de determinadas habilidades, determinados conhecimentos, determinadas noções e conceitos, né? Que geralmente a gente tem um aprendizado informal, cotidiano, e ele vai chegando na escola e ele vai se solidificando. Você constrói um degrau, aí você sobe um degrau. Quando você chega ali, você vai fortalecendo esse degrau e subindo o outro. A grande questão, né, é que, por exemplo, operar com variáveis, operar com fórmulas, operar com questões complexas, só vai se tornando possível quando o sujeito vai tendo internalizado essas outras maneiras, né, os outros conceitos. Né? E aí você está lidando com uma língua, no caso da Libras, por exemplo, que tem a ausência de alguns itens lexicais e de alguns sinais matemáticos. Né? Então, como você vai ensinar se às vezes a língua não tem essas palavras, né? Que é a questão da Libras que está nesse aperfeiçoamento. Então, veja o desafio que nós temos. Né? O desafio de adaptar o currículo, o desafio de adaptar a linguagem, o desafio de criar estratégias metodológicas que assegure, por exemplo, essa transposição didática. E uma transposição didática que muitas vezes é feita com um intermediário no meio, né, que é o professor intérprete. Né? E que muitas vezes esse intermediário não tem um conhecimento matemático específico da área. Ele tem um conhecimento da língua. Né? E isso, né, ele acaba... É uma questão muito delicada, né? Porque às vezes a responsabilidade é colocada no intérprete, né? Pelo ensino da criança surda. Muitas vezes esse intérprete ele não consegue dar conta disso. Quero compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos muito forte. Eu fiz o doutorado aqui na Faculdade de Educação da Unicamp, no grupo de Pensamento e Linguagem. E nós tivemos uma surda que ela fez o mestrado, com a professora Regina de Souza, uma surda fazendo mestrado sobre surdez. E era interessante porque ela pediu para assistir às discussões sobre o Bakhtin. Né? E era muito interessante porque você tem um autor russo que foi traduzido para o francês e depois traduzido para o português. E aí você já tem duas traduções e o grupo discutia, né, a tradução do autor e, vez por outra, havia uma confusão de significados. E aí você tinha a leitura do material em português, mas já duas traduções, e você tinha um intérprete, isso na Faculdade de Educação. E era tão interessante porque assim, eu fiz questão de sentar do lado dela, de frente para a intérprete. E eu ficava pensando como era esse processo, porque é o seguinte, a língua não tinha sinais, por exemplo, psíquico, incremental e psicológico, era o mesmo sinal, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, falar mente, a mente não é igual ao cérebro. A mente não é igual somente ao psicológico, né? Mas você não tinha. E assim, o que muitas vezes... Aí eu ficava, nossa,
a discussão, e isso é extremamente importante. Às vezes, uma palavra altera todo o sentido da discussão. E aí, a discussão do texto do Bakhtin, duas outras traduções, do russo para o francês, do francês para o português e do português para Libras. Da gente compreender a complexidade, porque, assim, não é, por exemplo, só transpor do português para Libras. Imagine a complexidade de uma língua oral, auditiva, com uma língua visual, gestual, que não tem escrita. Por exemplo, Libras não tem escrita. A Libras, por exemplo, é uma língua que não se flexiona. Então, quando você vai, por exemplo, falar em Libras, você pode muito bem dizer, eu gostar de estudar matemática. Se você vai, por exemplo, transpor para o português, você pode dizer, eu gosto de estudar matemática. Então, os verbos vão ser sempre no infinitivo. Os verbos não se conjugam, não vai ter conectivos. Então, é uma língua, por exemplo, que se marca muito no corpo. Então, aqui pode ser sábado, ou pode ser laranja. Se eu fizer aqui, vai ser aprender. Quer dizer, o mesmo gesto, e aí vai depender do contexto, da pragmática da língua. Vocês imaginem a complexidade de explicar um conceito numa língua que é corpo, numa língua que precisa, muitas vezes, e por exemplo, o aluno surdo, que ele aprende depois de grande, ele tem uma dificuldade, por exemplo, de marcar essas sutilezas do olhar. Por exemplo, porque assim, você arqueou a sobrancelha, você altera o sentido da frase. Então, assim, você, professor. Então, você vai trabalhando e marcando a língua no corpo, nos gestos, nos sinais. Então, é a palavra, é o signo que vai ajudar a internalizar o conceito. Mas veja o desafio da língua, né? Veja o desafio que é ensinar nessa língua, né? Fazer essa transposição. Não é simplesmente a transposição de uma língua para outra. É a transposição de uma língua, de uma natureza oral auditiva para um visual gestual, que tem toda a sua estrutura morfológica, sintática, fonética. No entanto, é diferente. No entanto, que não tem escrita. Então, qual foi a conquista dos surdos? Serem alfabetizados na Libras, como sua língua natural, é o reconhecimento da língua, porque muitos não vão conseguir, mesmo com muitos anos de fono, mesmo não vão conseguir falar verbalmente, oralmente, né? Mas se eles forem inseridos numa comunidade de surdos, com outros parceiros mais experientes, eles conseguem desenvolver a linguagem, o funcionamento psicológico é o mesmo. A língua dá conta, né? E toda essa estrutura. E vocês imaginam o desafio que é, né? Ensinar para esses sujeitos, quando muitas vezes a gente não teve essa formação. Porque, veja, se só a partir de 2002 e 2005 que assegura realmente disciplinas de Libras, e todo mundo teve a formação anterior, né? Como a gente foi aprendendo sobre esse conteúdo, né? E muitas vezes a gente é colocado em situações, por exemplo, chega um aluno e que demanda da gente maneiras de pensar, outras possibilidades de aprender. Eu quero compartilhar com vocês agora um material. Esse material ele foi utilizado no curso de especialização em língua brasileira de sinais da Universidade Federal do Piauí, para que vocês percebam mais ou menos como é um ensino para surdos. Algumas questões que eu vou trazer para que a gente possa conversar um pouco, tá bom? Eu acho importante a gente perceber como é que você trabalha, por exemplo, com surdos, né? Geralmente, com surdos, você vai trabalhar com imagem. Você vai trabalhando as imagens, vai fazendo essa associação da imagem no primeiro momento, com escrita, vai trabalhar até o sujeito, por exemplo, aprender a língua. Porque a partir do momento que ele consegue compreender as palavras e compreender o significado dessas palavras, você vai começar a ensinar o conceito, né? É tão interessante porque é justamente isso. Mas para vocês entenderem um pouco essa estrutura dessa língua, que é muito bonita e é muito desconhecida. Eu acho que a grande questão da Libras é que a gente não conhece. E se a gente não conhece, ela não circula. Porque como é que eu vou conseguir... Deixa eu compartilhar outra coisa com vocês.
eu voltei aqui para... Estava pensando sobre isso hoje. Eu me formei e voltei para a cidade onde os meus pais moram. Há alguns anos atrás, eu assumi o CRAS. Quando eu assumi a coordenação do centro de referência, nós tivemos como desafio construir espaços para pessoas com deficiência. Na época, eu construí um espaço para pessoas com deficiência intelectual, pessoas com surdez. E tinha alguns surdos, e eu comecei a fazer esse trabalho da língua, né, de ensinar, de conviver com eles. E isso está com 15 anos. E eu retornei agora, estava com muito tempo que eu não voltava para a minha cidade de origem. Né? E eu reencontrei com 2 deles. E é interessante porque aí eu estava na borracharia conversando com um deles, e aí ele pergunta da idade. Ele pergunta a minha idade. Só que ele ao não lembrar do sinal de idade, ele anota a idade dele. Aí diz, eu, 28. Você. Quer dizer, o sujeito ele vai operando de um determinado modo. Quando ele consegue... Aí eu lembrei. Lembrei. Você perguntar, ó, perguntar é o mesmo de pesquisador, vai depender do contexto. Ele pergunta, você me perguntou a idade. Eu, 39. Né? Aí ele começou a entender. Aí, lembrei, idade. Né? Veja, quando ele começa a associar, enquanto isso, ele fazia como? 28. Ele lembrava a letra, ele lembrava que é diferente, porque assim, quando você pergunta nome, isso veja como sujeito, né? E aí tem uma outra menina, que ela mora próxima aqui, e ela, num contexto em que ela não teve, ela não tem tantas interações em Libras. E ela estava agitada esses dias, ela estava um pouco agressiva, tudo. E aí a gente vai entender como a falta de palavras para dizer o que está sentindo. Então, muitas coisas, por exemplo, criança surda pequena, por exemplo, às vezes pode ser um pouco mais, é agressiva. Eu fico pensando, a dificuldade de colocar em palavras, nós ouvintes ruminamos. Está chateado, a gente rumina. Esse fato de ruminar, ele elabora o pensamento e acalma. Ser privado da palavra é ser privado, por exemplo, do estímulo organizador. O bebê chora e a mãe diz, estou indo, estou indo. O fato da mãe falar acalma o bebê, dá uma previsão do que vai acontecer. A criança está na sala de aula, ele não sabe o que vai acontecer. Ele perde. A primeira coisa que uma criança surda perde é a dimensão biográfica. Ele não sabe quem ele é. Ele às vezes não consegue dizer o nome. Ele não consegue dizer o nome da mãe, o nome do pai. Ele não sabe. Ele sabe dizer assim. Uma coisa é você dizer, ó, sangue, aponta para a pessoa. Outra coisa é dizer, ele é meu irmão. Ela é minha mãe. Eu me chamo isso. O grande problema de muitos surdos é que eles sequer conseguem dizer o próprio nome. Então, assim, vários estudos que contam o salto que é quando esse surdo ele começa a frequentar uma comunidade, conjunto, grupo, e ele começa a perceber, olha, eu tenho um sinal. Esse sinal é o meu nome. Você conhece aí o laudo, esse aqui é meu sinal, que pode ser queijo também, né? Que quando eu estudei com uma professora surda, ela batiza. A primeira coisa que você aprende na comunidade surda é que o outro tem um sinal. É o nome de batismo. O meu sinal é esse, que pode ser queijo também. É o sinal, é uma característica pessoal, o simpático, né? Você vai percebendo justamente isso. O sujeito, ele se sente pertencer porque ele começa a ter com quem compartilhar. Se você tem língua, tem aprendizagem. Com língua, há a possibilidade de aprender. Deixa eu compartilhar porque já está terminando meu tempo. E é sempre esse desafio de falar. É sempre um desafio porque assim é uma questão que, né? Mas eu queria que vocês vissem um material, só para vocês conhecerem mais um pouco da língua, né? Para vocês se sentirem motivados a observar, que eu acho que isso é o mais importante, né? Aí vocês vão me dizer se está aparecendo. Aparece?
Tá chegando. Chegou. Os números. Deixa eu ver se eu acho. Isso. Aqui é o alfabeto, mas eu vou passar para os números. Então, existem formas diferentes, né, de você representar, por exemplo, os números cardinais, né, que são esses números que eles têm um formato diferente, aparece um formato da mão diferente, depois eu posso mostrar. Os números ordinais, que têm um movimento, né, e aí eles indicam uma ordem, né, e é tão interessante porque o sujeito aprende os números, depois ele vai aprendendo que tem uma sequência, e ele vai operando com isso, né? Os números quantitativos, né? Ele tem uma diferença no modo como o sujeito vai. Percebam, as mãos se configuram de diferentes modos, né? E elas passam a ter sentidos diferentes a partir do momento que você começa a compreender, né? Aqui alguns cumprimentos e saudações, só para mostrar para vocês. É que não dá, seria interessante. Vou interromper e vou fazendo para vocês verem. Acho que talvez seja melhor, né? Pronto. Deixa eu interromper. Voltou? Voltou, Então, Laura. assim, Voltou. tem um modo de você dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí é o 10. 10, 11, 12. Aí, 13, que é diferente do quantitativo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9. Os ordinais. Aí você vai balançando o 1, 2, 3, 4, aí 5. Interessante. Aqui pode ser uma cobra. Se você faz assim, tá fora do contexto, porque assim, o que é que vai depender a língua? O contexto, a frase. Então, assim, para você dizer que é um número, você tem que dizer assim. Se você está falando de número, né, aqui é um número, o contador, né? E assim, número, então aqui passa a ser um 5. Mas se você está falando de animais, pode ser uma cobra. Né? E aí, assim, vai depender do contexto. As crianças adoram, né? Tão interessante que é uma língua de corpo. A gente tem perdido essa dimensão do não verbal. Então, é uma língua que te deixa mais atento, por exemplo, à expressão facial do aluno, a expressão, por exemplo, assim, aqui pode ser susto, pode ser alegria, o mesmo sinal. Qual vai ser a diferença? Expressão facial. Então, se eu fizer assim, é susto. Mas se eu fizer o mesmo sinal, é alegre. Então, assim, vai te ensinando, por exemplo, bom dia, bom dia, boa tarde, boa. Aí, ó o sol se pondo aqui, noite, ou noite. Né? Então, você vai percebendo, é muito a junção. Por exemplo, aqui é homem, a barba, e aqui é a mulher. Então, o homem que a gente beija a mão é o nosso pai. A mulher que a gente beija a mão é a nossa mãe. Assim é irmão. Ó, irmão. Se eu fizer assim é igual. Assim é diferente. Não, é diferente. Separe pela diferença, né? E aí, assim, se eu quero dizer que é irmã, eu faço o sinal de mulher e irmã. Se eu quero dizer que é homem, eu faço o sinal de homem e de irmão. Se eu quero dizer que é uma criança, aqui é o sinal de criança. Então, se eu quero dizer que é só criança, é só assim. Aqui é um pouco mais baixo, né? Mas se eu quero dizer que é um menino, eu faço o sinal de menino. Se eu quero dizer que a pessoa cresceu, que é um adulto, só adulto, aí eu vou dizer se é um homem, se é uma mulher. Então, assim, você vai. É uma língua que você vai associando os sinais, você vai construindo esses símbolos, você vai explicando, ensinar. Então, assim, veja, eu estou ensinando vocês, que vocês me ensinam. Assim, eu pergunto. Aqui eu pergunto. Assim, você me pergunta.
Então, assim, que se eu Lauro, fizer esse... Oi, finalizando. são 8h15. Obrigado. Obrigado pela Eu tenho atenção. que fazer aqui o papel do advogado do diabo hoje, né? Mas no final Obrigado. do encontro, a gente tem um espacinho que aí a gente pode retomar. Eu mesma até anotei uma perguntinha que eu queria fazer para você, aí a gente faz no final. Eu vou preparar uma aula só de um conteúdo matemático e vou trabalhar com vocês. Eu vou preparar isso e eu estou devendo com o professor Sérgio, nós vamos escrever alguma coisa. Então, Eu você estou está devendo isso ao professor. devendo, Lauro, e eu assim, o professor já me conhece, né? Eu não sei por que eu tenho ideias, né? Mas depois que eu tenho, eu não largo delas. Eu estive aqui pensando, já que você vai preparar, você não gostaria de preparar uma live? A gente faria em nome do CIENGP+, marcaríamos, poderia, a gente te dar um tempo, poderia ser para outubro, Uhum. e você faria uma live. O que você acha, professor Sérgio? Eu jogo todo mundo na fogueira aqui. Laura, você tem um material tão bacana e a gente sabe, né? 30 minutos é realmente muito pouco, né? É. E se você vai ter esse cuidado de preparar, a gente podia fazer isso acontecer para chegar para mais pessoas. O que você acha? Super importante, né? Eu estou finalizando um livro sobre surdez agora, Então, tentando fechar, organizar, porque assim, são tantas ideias, mas o que colocar, né, nesse momento, né? Juntando a experiência, o trabalho, tudo. E eu acho que vai ser um prazer conversar com vocês. O que é que o senhor acha, então, professor? Eu acho ótimo. Se você conseguir, nessa próxima, levar para quem assistir a aprendizagem que você já proporcionou hoje para nós todos, está ótimo. Você mudou o meu conceito e eu cheguei à conclusão seguinte: nunca vou tentar ensinar nada de matemática para surdos. Né? É bem complicado, é muito mais complexo. E me animou a tentar ensinar para aqueles que não são surdos, porque já está ruim, imagina quando for muito difícil, como eu percebi hoje. Muito bom, viu? Você conseguiu comunicar, sim. Que bom, fico obrigada, feliz. Laura. A gente retoma no final se alguém tiver alguma pergunta e o convite a gente já dá por aceito. Aí Tá, sim. você fala para a gente quando que pode ser para a gente organizar essa divulgação. Tá bom.